Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje Miqueias capítulo 4, uma reflexão breve. A mensagem é focada sobre aqueles que estão aprendendo sobre o deserto, coisas em relação ao deserto, ok? Vamos estudar somente o capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura aqui, em certo ponto eu paro e explico. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a fazer a guerra. Aqui, 3 textos que daria para meditar uma porção de coisas. Primeira coisa que a gente pode ver aqui nesse texto: nações estão restando. Ainda que não fala nações restantes como outros profetas falam, aqui nações estão restando, estão subindo a uma casa de Deus, a um monte que está estabelecido no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo, e é uma casa que será edificada, e as nações estão indo lá aprender a palavra do Senhor, ou seja, nações restantes. Quando o Senhor fala que vai corrigir poderosas nações, essas poderosas nações que serão corrigidas são as nações que restarão. Elas serão corrigidas já dentro do deserto, para que elas tenham fé de que as coisas vão acontecer exatamente como a igreja estará ensinando para elas, e dentro do milênio elas serão corrigidas. Mas eu também acredito que esse texto aqui está falando de uma correção geral do Senhor, aqui ainda no nosso mundo, no sentido de dar castigo para elas. Eu entendo assim quando eu leio esse texto, eu tenho essa aparência. Aqui diz também que uma nação não levantará a espada contra outra nação. Eles não aprenderão mais a fazer a guerra, porque hoje as nações constantemente aprendem a fazer guerra. Enquanto uns estão trabalhando, buscando as suas próprias vidas, os mais poderosos estão ali estudando conflitos, guerras, estão se preparando e se armando para fazerem mais guerras e para desencadear a Terceira Guerra Mundial no mundo. Isso não será mais ensinado para as nações. E elas vão converter os seus instrumentos de plantação... elas vão converter os seus instrumentos de guerra em instrumentos de plantação. Talvez hoje você olhe para esse texto aqui, ele não faça muito sentido, porque as nações não fazem mais guerra com espada, com arco e com flecha, mas esse tipo de guerra voltará a acontecer. Porque a Terceira Guerra Mundial, ela não vai ter todo esse poder que você imagina que tem hoje na Terra. As nações não vão ter tanto armamento de guerra assim, tanto poder de energia. E por isso eu acredito que muitas nações vão usar instrumentos de guerra como era no passado. Aquele tipo de guerra medieval vai voltar a acontecer. Vocês que me acompanham, sabem do que eu estou falando. E é engraçado que esse texto aqui do verso 3, ele tem um contraste com Joel 3,10. Olha só o que diz: proclamai isto entre as nações. Joel 3, verso 9. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Ok, aqui está falando de uma batalha, é a batalha do Armagedon, e o ponto principal aqui é que Deus está convocando as pessoas para uma guerra santa, e está dizendo para pegar os seus instrumentos de plantação e converter eles em instrumentos de guerra. E irmãos, você tem que saber aplicar literalidade à palavra, não pode ficar querendo espiritualizar tudo. E aqui em Miqueias, justamente ao contrário está acontecendo, e foram utilizadas as mesmas palavras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão a fazer guerra. Antes,
Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. E uma nação não se levantará contra outra nação. Perfeito, não é? Então, até aqui o Senhor já está dando para a gente uma mensagem escatológica poderosa e que exige da gente uma meditação. E o contexto aqui ele vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais difícil de entender. Você vai precisar do auxílio de outros profetas e até mesmo de meditar em Apocalipse. Verso 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e cada um debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Esse texto aqui é um link para Isaías, para Reis, para João capítulo 1. É um link para falar do reino milenar e vai puxar aqui para a gente o reino do tempo de Salomão, que prefigura o reinado de Cristo. Ok, fica aqui o recado. Se vocês quiserem estudar, é só puxar esse texto aí e buscar as referências. Vamos pegar aqui agora o verso 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Agora aqui o caldo começa a engrossar. Aqui Deus começa a preparar profecias que vai precisar de uma habilidade profética para você entender e explicar isso para o povo. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Verso 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a que está para dar à luz? Essas perguntas aqui que o Senhor está falando é em relação ao povo incrédulo, ao povo que não aceita o Messias como rei e que vai ter que ter dores de parto. Só que o Senhor agora, a partir do verso 10, ele vai direcionar essa mensagem também para os gentios e esses para o que creem na palavra do Senhor. E uma figura apocalíptica vai nascer aqui. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, porque é como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Aqui o Senhor não está falando só com a casa de Judá ou com Jerusalém. O Senhor está falando com quem vai ter dores de parto, e quem tem dores de parto é para gerar um filho. É uma figura aqui que já está nascendo. Apocalipse 12 está nascendo aqui. E olha só a dica. Sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Já está dentro daquele perímetro de Isaías 27 que eu falei em vídeos que eu vou deixar para vocês na playlist. Se vocês já assistiram, é só seguir o raciocínio. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, e dizem: seja profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Quem são essas muitas nações? A besta e os reis da terra, que vão cercar Jerusalém. Verso 12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Aqui o Senhor está falando não só com o povo glorificado, que vai estar com o Senhor e vai detonar todos os reinos da terra e limpar toda a terra, toda a sujeira da terra para estabelecer o milênio. Como, por exemplo, Apocalipse 19 está acontecendo. Lá tem o Senhor Jesus num cavalo e atrás dele tem cavalos com homens com linho fino, puro e resplandecente. É a igreja que se preparou e aquelas vestes falam das obras justas dos santos e essas obras, o efeito delas é a glorificação dos corpos. Ali é a igreja glorificada que está preparada para um conflito. Você pode entender como uma continuação da Terceira Guerra Mundial ou você pode entender como a Quarta Guerra final.
Depende do seu ponto de vista. A Terceira Guerra Mundial é Gog e Magog. Nós estamos falando de Gog e Magog, sim. Mas vai ter guerras no mundo antes disso. O Reino do Norte vai fazer guerra contra o Reino do Sul, e nação se levantará contra nação, reino contra reino. E essa terceira guerra que nós sabemos que vai acontecer, ela vai se estendendo. Ou você pode entender que aqui é o final dela, ou seja, Apocalipse 19 é o final da terceira guerra, onde Cristo vai intervir junto com a sua igreja, ou você pode entender como uma quarta guerra e guerra final. Então, aqui está falando não somente desse evento, mas também está falando dos judeus que acreditaram no Senhor e que abriram seus olhos e que realmente estão fazendo guerra com seus corpos literais. Aonde que nós aprendemos isso? Na soma dos profetas. Zacarias fala, Zacarias capítulo 12, que o Senhor vai abrir os olhos da casa de Judá, ou seja, estão fechados. Se o Senhor vai abrir é porque estão fechados. E se estão fechados, eles não enxergam o Senhor. Com os olhos abertos, eles reconhecem o Senhor. E diz que o Senhor vai dar poder para eles e eles vão consumir os povos ao redor. Não com os corpos glorificados, porque eles estão chorando amargamente como quem chora por um filho unigênito. Muitos deles estão acreditando porque estão vendo, mas como eles não estão com a marca da besta, e não podem estar mesmo, senão eles não receberiam o espírito de súplica e de graça, Deus está dando esse poder para eles. Porque, aliás, a promessa que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó é sem volta. Deus não volta a sua promessa. E Paulo está tratando disso em Romanos 11. Infelizmente, tem muitas pessoas que espiritualizam tudo e praticamente não explicam o capítulo 12 de Zacarias, né? Pega só onde dá para espiritualizar e fala que tudo é igreja. Outros, como por exemplo da linha pré, diz que tudo é Israel. Então, realmente é uma confusão, né? É um pensamento que ainda falta muita luz para eles conseguirem entender que Deus está tratando de dois planos, um literal e um espiritual. E Paulo está falando isso claramente para a gente em Romanos 9, 10 e principalmente no capítulo 11, com esse contexto aqui. Então, sim, levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro os teus chifres e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. E o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Não está falando que nós, os nossos ganhos, os nossos bens serão dedicados ao Senhor. Nós seremos do Senhor e herdaremos a terra para reinar. Aqui está falando muito mais do povo judeu. E olha a referência que o Senhor faz. Farei o teu chifre de ferro e as tuas unhas de bronze. Isso daqui é como se fosse uma vingança do Senhor em resposta àquele quarto animal, que tem dentes como de ferro, unhas como de bronze e esmiuça tudo que vem pela frente. É o Império Romano em sua própria época, e depois continua a Era do Ferro, continua as guerras durante as gerações. E esse quarto animal, ele vai pisoteando tudo e chega um tempo em que Deus permite que o Império Romano comece a massacrar os cristãos. Então aqui o Senhor está respondendo. Aqui agora as unhas de bronze é do povo e ao invés dos dentes de ferro fala chifres de ferro, né? Os chifres de ferro é do povo e eles estão matando muita gente na terra. Ok, nós praticamente finalizamos o capítulo 4, mas eu queria que vocês prestassem atenção no verso 10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar a luz, porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás à Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. No próximo capítulo, que é Miqueias capítulo 5, vai ser num próximo áudio, eu vou continuar aqui esse podcast, ok? Aqui eu expliquei o capítulo 4. A dica é que o Senhor está falando que o povo sairá da cidade e irá para o campo. É para se preparar para isso. E nós sabemos que o Senhor, ainda que ele dê um recado para o povo de Israel, na própria época de Miqueias, e ainda que ele fale para o povo de Israel, nós sabemos que as palavras do Senhor não ficam somente com Israel. Se você não é da linha pré, você então é muito sábio em compreender as profecias. A linha pré
pega tudo que é horror, o que é terrível, o que é destruição e deixa lá para Israel. São antissemitas, sim. É povo duro de coração. E nós não podemos fazer isso. Dizem que Mateus 24 é somente para os judeus e que o arrebatamento que está acontecendo após a tribulação que Jesus mencionou em Mateus 24 é só de judeus eleitos, ou seja, é um povo de tamanha ignorância. E dizem que foi Jesus que falou lá na terra de Israel para os judeus. Então a gente teria que pegar por essa lei. Quando Jesus fala de dízimos, de ofertas, ele falou só para os fariseus. Quando Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, e vocês vão produzir fruto, é só para judeus. Quando Jesus fala coisas bonitas, é só para judeus. Aliás, ele está falando em Jerusalém, em Israel, em Jerusalém e para judeus. Mas as coisas bonitas, esses bonitinhos querem pegar para si. Então é um povo duro de coração e porque também não consegue amolecer o seu coração porque não estuda os profetas. Você não seja assim. Nós não somos assim. Por isso que o Senhor abre a porta da revelação para a gente. Então, vamos seguir para o próximo capítulo, tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe.